sobre alguns tipos de cálices, e aí entenda como cálice no sentido simbólico de situações da nossa vida. A Bíblia fala de alguns tipos de cálices. O texto que nós lemos, você pode abrir mais uma vez no Evangelho de João, capítulo 18. Jesus ele vai falar do cálice que o seu pai lhe deu para tomar. Não apenas nesse episódio, mas em outros episódios da Bíblia, nós vamos ver essa expressão sendo usada, o cálice. É um recipiente onde se colocava algum tipo de bebida, e a pessoa tomava aquela bebida, mas no sentido simbólico, no sentido figurado, o cálice também é uma metáfora de ira, de sofrimento, de honra e de alegria. E nós vamos falar sobre esses cálices nessa noite. Os tipos de cálices que nós podemos experimentar na nossa vida e que possamos discernir e confiar no Senhor, que cada um desses momentos há um propósito de Deus, de que o servo de Deus, ele sempre desfruta da presença e do consolo do Senhor para com a sua vida. Então, Evangelho de João, capítulo 18, versículo 11, Jesus diz assim a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Esse contexto, irmãos, os discípulos estavam reunidos no jardim do Getsêmani. Jesus, após a celebração da Páscoa e da ceia do Senhor, naquele cenáculo preparado, Jesus ele reúne os discípulos, e nesse momento é Jesus e os 11, porque se os irmãos se lembrarem, Judas, no meio da celebração, ele sai para preparar o momento em que Jesus ia ser preso. Você prestar atenção na leitura, no momento da ceia, é o momento em que Judas, ele, depois que recebe de Jesus um pedaço de pão molhado, Jesus ele vai identificar para os discípulos que aquele que iria trair é aquele que tomaria o pão. E Judas recebe de Jesus o que tem para fazer, faz-o agora, faz-o depressa. E nesse momento Judas sai daquele cenáculo e vai se aliar aos inimigos de Jesus. Ele recebe guardas do templo, ele recebe também guardas do governo romano, e reunido com esses soldados, com os líderes de Israel, ele se desloca para o Getsêmani. Lá no Getsêmani, nós sabemos, depois que Jesus sai da ceia, ele vai com os 11 discípulos. Quando chega lá, ele começa a orar, ele começa a se quebrantar, e é ali onde o nosso Senhor Jesus, ele experimenta a maior agonia da sua vida, onde ele começa em desespero a suar, e o seu suor se mistura com sangue, tamanho sofrimento, a tensão que Jesus vivia naquele momento. Ele ora intensamente, ele ora fervorosamente, e naquele momento de maior vulnerabilidade de Jesus, ele sabe que um dos discípulos está se preparando para o trair e o prender, e os outros estão ali dormindo, não conseguem orar com ele. Jesus ele atravessa aquele momento praticamente só, de oração, de angústia, de aflição, de sofrimento, suando sangue, e ele faz a oração que nós conhecemos, quando ele roga ao Pai, que se fosse possível, passasse dele o cálice. Passasse dele o cálice. Mas ele diz, nessa mesma oração: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Embora desejo no seu coração fosse
sair naquele momento do sofrimento, da vergonha, de tudo que ele iria passar, como filho perfeito e obediente, ele se submete à vontade do Pai, e ele usa essa expressão do cálice. Ele diz para o Pai o livrar, se fosse possível, mas ele se submete à vontade do Pai. E depois dessa oração, em que Jesus é consolado, diz a palavra de Deus, é confortado por um anjo, nós vemos que Judas entra em cena agora. E quando Judas entra em cena, ele entra com os inimigos de Cristo, com a escolta dos principais sacerdotes e fariseus, alguns guardas. Eles vêm com lanternas, eles vêm com tochas, eles vêm com armas. E quando aquela multidão se aproxima de Jesus, diz a Bíblia que ele se ofereceu, que ele foi levado a um matadouro, diz o profeta Isaías, como ovelha muda. Jesus, ele não resiste à prisão. Jesus, ele não se revolta contra aqueles guardas. Jesus, ele não aceita que Pedro use a espada para defender Jesus, para iniciar ali uma revolta, porque ele era o cordeiro submisso, o cordeiro obediente, o cordeiro que, embora tivesse todo o poder, e nós vemos isso quando Jesus diz: a quem buscais? E eles dizem: a Jesus o Nazareno. Ele diz: sou eu. Aqueles homens, diante da tamanha autoridade da voz de Jesus, eles recuam e caem. Jesus tinha todo o poder, toda a autoridade, mas ele, na mansidão, como cordeiro de Deus, ele diz: sou eu estou aqui. E naquele momento em que os seus discípulos não vigiaram com ele, em que um traidor também estava com ele, ele disse: pode me levar, mas deixem esses ir. Aleluia. Irmãos, é preciso um coração ser invadido de tanto amor, a ponto de, nesse momento, qualquer um de nós pensa na própria vida, na própria segurança, no próprio bem-estar. Jesus não, ele pensa no bem-estar do outro. Ele diz: sou eu estou aqui, deixem eles ir. E aí João disse que se cumpriu a profecia, quando Jesus disse que não deixaria que nenhum dos seus discípulos se perdesse. Jesus então, ele se entrega. Os homens foram com lanternas, com tochas, com armas, preparados para uma briga, mas Jesus, ele se entrega voluntariamente. Ele deu a sua vida por nós, ele se entregou voluntariamente. O cálice do Pai, que aqui simboliza o juízo sobre o pecado, o juízo sobre os homens em pecado, sobre a humanidade pecadora, o juízo de Deus, que deveria cair sobre todos os homens. Jesus toma o cálice como um inocente, de maneira voluntária, e ele diz para Pedro: coloque na bainha a sua espada. Porque eu vou beber o cálice. O meu Pai me deu esse cálice para beber, e eu vou beber esse cálice. Que cálice é esse? Esse cálice é o cálice da ira, é o cálice do juízo de Deus, da justiça de Deus. A humanidade pecadora é merecedora de beber esse cálice, o cálice em que Deus, em justiça, em retidão, ele julga todos aqueles que são pecadores. Todos nós deveríamos beber esse cálice, mas Jesus, ao tomar o cálice da ira, ao tomar o cálice do juízo,
do Pai, ele bebe, e ao beber, ele agora se coloca como nosso grande intercessor, como nosso Salvador. Ele se coloca entre o Pai e a criatura caída, e se coloca para redimir, para restaurar, para salvar. Não apenas em Jesus, mas essa expressão cálice é usada no Antigo Testamento, quando Deus queria também falar de um juízo para o seu povo ou para outras nações. Os profetas usaram muito essa expressão. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 25, versículo de número 15, diz assim, Jeremias 25 e 15: porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor, e darás a beber dele a todas as nações, as quais eu te enviar. Ou seja, as palavras de Jeremias eram juízos de Deus contra as nações, nações que estavam longe do Senhor, nações que cometiam inúmeros pecados, nações que se levantavam contra o povo de Deus. E Jeremias, ele diz que recebeu de Deus um cálice, a palavra de juízo, a profecia em que um dia a ira, o juízo de Deus iria vir sobre essas nações. Então ele usa a expressão cálice. Então Deus, ele deu do seu cálice de justiça, de juízo sobre muitas nações na história da humanidade. Israel também provou do cálice do Senhor. Quando Israel está em pecado e se afasta de Deus e quebra os mandamentos do Senhor, Deus também, por meio dos profetas, vai dizer que o povo tomaria do seu cálice. E um dos cálices mais conhecidos e mais importantes da Bíblia para o povo de Israel foi o cálice do cativeiro, quando eles tiveram toda a nação destruída, o templo destruído, e eles foram enviados como prisioneiros e permaneceram por muitos anos dispersos pelas nações. Fala de um cálice, é o cálice da ira de Deus sobre o seu povo, é o cálice da ira de Deus sobre as nações inimigas do Senhor. Apocalipse também vai falar dos selos, das trombetas e das taças. Se nós formos para Apocalipse, veremos que quando a igreja for arrebatada, as nações da terra, os reinos da terra também beberão do cálice da ira do Senhor, do juízo do Senhor, porque rejeitaram o Cordeiro de Deus, porque não se arrependeram dos seus pecados. Então a maioria das vezes em que aparece na Bíblia a expressão cálice, está sempre relacionado à ira, a juízo, a sofrimento, a justiça de Deus sobre aqueles que estão longe dos seus caminhos. Mas algo eu quero dizer para você, para que você não se assuste. Antes de Deus dar o cálice, Deus exorta. Antes de Deus dar o cálice, Deus chama ao arrependimento. Antes de Deus dar o cálice, Deus dá oportunidade, Deus dá tempo. Deus é longânimo, paciente, tardio em se irar. O cálice do Senhor não vem de maneira repentina, da noite para o dia, mas sim depois que os homens repetidamente, incessantemente pecam e desobedecem contra o Senhor. Alguns males que acontecem na terra, alguns deles são sim frutos de cálices que Deus derrama quando o pecado se multiplica de uma maneira grandiosa e desenfreada. Isso aconteceu nos dias de Noé, isso aconteceu em Sodoma e Gomorra, e isso aconteceu contra muitas nações, quando o Senhor ele vê que o pecado está tão abundante, que as pessoas estão
tão desfiguradas com relação à sua imagem, quando não há mais nenhum tipo de misericórdia, de amor, de compaixão, de retidão. O Senhor, Ele é Deus e Criador de todas as coisas. Ele tem o direito de dar o cálice a quem Ele quiser, e Ele tem o poder para fazer com que o cálice ele seja realizado na vida de qualquer pessoa, seja grande ou pequeno, forte ou fraco. Mas antes disso, o Senhor envia os seus mensageiros, envia os seus profetas. Hoje o Senhor envia a sua igreja como proclamadora da palavra, chamando as nações ao arrependimento, a se entregarem ao Senhor, a receberem ao seu Filho como Senhor e Salvador. Jesus, Ele tomou o cálice da ira, sabe por quê? Primeiro, porque nós merecíamos. Segundo, para nós não precisarmos beber. É por isso que foi cantado aqui: nenhuma condenação há. O apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 8, ele diz: agora pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que não há nenhuma condenação, meus irmãos? Porque Jesus tomou o cálice, e Ele tomou completo. Ele tomou sem merecer, Ele tomou sem reclamar, Ele tomou sem murmurar, para que eu e você pudéssemos estar nessa noite aqui adorando a Ele, aleluia, com fé, com gratidão, sem nenhum medo, sem nenhum temor, mas apenas gratos a Ele. O nosso Senhor Jesus tomou o cálice por inteiro, não ficou nenhuma gota para mim e para você. Pastor, há outro tipo de cálice na Bíblia, senão o cálice do juízo, da ira, ou o cálice em que Deus traz justiça às nações ou às pessoas? Sim, há também outros tipos de cálice. Eu olho para a Bíblia e vejo um cálice que está no Salmo 116, versículo 13. É o cálice da celebração, da gratidão. Se por causa de Jesus a gente não experimenta o cálice da ira de Deus, também por causa de Jesus nós experimentamos dois cálices muito especiais. Qual é o cálice? É o cálice da gratidão, é o cálice da alegria. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O Salmo 116, o salmista diz assim no versículo 12: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Quantos nessa noite querem tomar esse cálice? O cálice que celebra a salvação, o cálice que celebra uma vida grata a Deus, porque Jesus tomou o cálice da ira. Então nesta noite, tome o cálice da salvação e beba na presença de Deus, sabendo que não há nenhuma condenação, que não há nenhum temor, que não há nenhuma sombra de morte sobre a nossa vida, porque Jesus, Ele nos garante a vitória, Ele nos garante beber do cálice da salvação. Quando nós tomamos o cálice da salvação, é sempre que nós atribuímos ao Senhor as nossas vitórias. Amém? Você tem alguma coisa para agradecer a Deus? Aleluia! O salmista diz: eu não tenho como pagar, mas uma coisa eu posso fazer, eu posso tomar o cálice e levantar, aleluia, e dizer: Senhor, a vitória foi porque o Senhor esteve conosco, o Senhor é fiel. Levante o cálice da salvação nessa noite e adore ao nome de Jesus. Aleluia! Esse cálice, irmãos, tem que estar sempre presente na nossa vida, dia após dia. Todos os dias o Senhor renova sobre as nossas vidas bênçãos maravilhosas, e nós podemos dizer, como o salmista diz: eu não tenho como pagar, eu não tenho como retribuir, mas eu posso tributar a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Eu posso viver uma vida de adoração, de celebração a Deus. Esse é o cálice da salvação. Bendito seja Deus.
diante das vitórias, a nação sempre, naquele banquete, naquela celebração, tinha um cálice que celebrava. Quem tem um coração grato a Deus, sempre oferece ao Senhor esse momento nas vitórias. O Senhor é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu quero te lembrar de que o cálice da ira Jesus já tomou. Então tome o cálice da salvação hoje aqui. Alegra o teu coração, levanta a tua cabeça, renova as tuas forças, renova a tua esperança, porque Jesus já tomou o cálice da ira e te oferece o cálice da salvação. Glórias a Deus. Aleluia. Cálice da salvação. Mas também há outro cálice. Salmo 23. Aleluia. Salmo 23 e o versículo 5. O salmista diz assim: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aleluia. Quem crê que o Senhor Jesus quer transbordar o cálice aqui? Nós falamos nesse manhã de uma vida transbordante, mas esse cálice que transborda, sabe o que é? O cálice da honra. Aleluia. Há momentos que somos desonrados, humilhados. Há momentos em que nós passamos por situações difíceis, em que a cabeça se abaixa, o ombro se encolhe, as lágrimas caem no chão, mas também chega o momento em que Jesus, na sua misericórdia, em que o Senhor, Ele intervém e Ele prepara a mesa. Quem prepara a mesa é Ele. Ele prepara o auditório, Ele unge a cabeça, Ele enche o cálice e diz: agora é momento de eu te honrar. Aleluia. Confia, meu irmão, confia, minha irmã. Uma hora chega esse cálice da honra. Pode até demorar na sua visão, mas vai chegar. E quando chegar, vai ter gente para contemplar a fidelidade de Deus na tua vida. Aleluia. 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 Bendito seja o nome do Senhor. É Deus quem prepara tudo, é Deus quem prepara a mesa, é Deus quem prepara a ocasião, é Deus quem prepara o lugar, e é Ele quem enche o cálice, é Ele quem unge. Deixa o Senhor fazer tudo, coloca tudo na mão dEle, espera nele, descansa nele, porque chega o dia do cálice da honra ser transbordante na tua vida. Já passei por momentos, irmãos, de experimentar esses cálices. Todo aquele que tem uma caminhada com o Senhor sabe que todos os cálices na nossa vida, eles são passageiros, mas eles são especiais. Não é assim? É o cálice da disciplina do Senhor, às vezes vem sobre nós. É o cálice da provação, às vezes vem o cálice das lutas, das adversidades, das batalhas, dos problemas, mas nós bebemos até o fim. O servo fiel, ele bebe até o fim. Ele pega o cálice, ele bebe. Pode até ser amargo, pode até ter cálice que parece que ele não acaba nunca. Quanto mais você bebe, mais ele vem, mais ele tem. Mas deixa eu te dizer uma coisa: tem um tempo para acabar, tem um tempo para terminar. E o cálice da salvação, ele chega. O cálice da honra, ele chega. E o nome do Senhor é glorificado na tua vida. Quantos podem levantar a mão e glorificar ao nome do Senhor Jesus nessa noite? Aleluia! Oh, glória a Deus! Por fim, nós temos o cálice que celebraremos hoje, que é o memorial de Cristo, mas também fala do cálice da comunhão.
é um cálice para todos. Amém? É um cálice para todos. Embora a gente tome separadamente, esses pequenos cálices formam um só cálice, que é o sangue da nova aliança. É o cálice da comunhão. É o cálice de estar à mesa. É o cálice de fazermos parte de um mesmo povo, de termos um só Senhor, um só Deus, um só Salvador. De apesar de sermos muitos, de apesar de sermos diferentes, esse cálice nos une, de tal maneira que nós, quando olhamos para esse cálice, tomamos esse cálice, nós compartilhamos da mesma comunhão com Deus e da mesma comunhão uns com os outros. Não importa o nosso tipo sanguíneo, a nossa cor da pele ou de onde nós tenhamos vindo, quando tomamos parte desse cálice, nós estamos dizendo: somos uma só família. Fomos alcançados pela mesma bênção. Não tínhamos a dignidade, mas o Senhor nos colocou à mesa e nos deu o cálice da comunhão com Ele uns com os outros. Que nessa noite possamos entender os cálices de Deus, que possamos entender que cada cálice tem o seu tempo e propósito, e que cada cálice nós possamos aprender o que o Senhor tem para nós. A ceia do Senhor fala de comunhão, de fraternidade. O Senhor quebra todos os muros, todas as barreiras. Nós podemos até criar, mas o Senhor já quebrou todas. Nós podemos até colocar divisões, mas o Senhor já quebrou todas na cruz. Nós podemos até colocarmos uma divisão entre pessoas dentro do corpo de Cristo, mas Jesus não. Jesus ele quebrou todas as muralhas, ele quebrou todas as barreiras, e ele disse: é um só cálice que foi derramado, é o meu sangue, é um só sangue que foi derramado em favor de todos vocês, e todos vocês devem beber deste mesmo cálice. Se coloque de pé.